Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem Mengão. O Flamengo chegou em Belo Horizonte, clima de festa da torcida do Flamengo, recepcionando a chegada do Flamengo, ovacionaram o técnico Tite, jogadores tiraram foto com os torcedores e hoje vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo, a estreia do técnico Tite, a escalação do Flamengo, tem a notícia sobre a renovação do Bruno Henrique com o Flamengo, De La Cruz vai jogar no Flamengo, tem muitas informações e notícias do Mengão aqui no nosso canal, nós vamos analisar cada detalhe nesse momento. Tem aí o João Guilherme falando sobre a escalação do Flamengo, o palpite dele para a partida contra o Cruzeiro. Tem o Vene Casagrande trazendo a informação sobre o Bruno Henrique e também a chegada do Flamengo em Belo Horizonte. Vamos então analisar, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Mas para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho aqui embaixo, aperte o botão, se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo notícias e informações do Flamengo aí no seu celular e no seu computador. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos aqui então analisar as últimas informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Voltamos! E o Flamengo vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. Estreia do Tite no comando da equipe. Rafael Marques. Olá, fãs de esporte. 10 dias depois de 8 treinamentos, finalmente chegou a data da estreia de Tite no comando técnico rubro-negro. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 7 da noite, enfrentando o Cruzeiro no Mineirão. E será a primeira aparição do treinador no banco de reservas. O zagueiro Léo Pereira, suspenso, é um desfalque certo. Os jogadores que serviram às suas seleções eram dúvidas até esta quarta-feira. Gerson treinou normalmente, ainda no Indulubu, antes da viagem para Belo Horizonte, e será titular contra a Raposa. Já Arrascaeta não participou do treino e é dúvida para ficar no banco de reservas. Um provável Flamengo para o jogo desta quinta tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro no ataque, Bruno Henrique ao lado de Pedro, com Gabigol ficando no banco de reservas. Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Zé Ricardo relacionou alguns garotos que foram campeões da Copa do Brasil Sub-20 no último fim de semana. Casos dos meio-campistas Japa e Henrique Rodrigues, além do atacante Fernando. O lateral direito, Wesley Gasolina, volta a fazer parte de uma relação. Ele não joga desde o mês de fevereiro. Uma provável escalação da Raposa tem Rafael Cabral no gol, Palácios, Neres, Castan e Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva, Kaique e Matheus Pereira, na frente Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, é o árbitro escalado para o jogo entre Cruzeiro e Flamengo nesta quinta-feira no Mineirão. Ainda sobre o Flamengo, o caso da briga entre Marcos Braz e o torcedor num shopping do Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, seja autuado por lesão corporal depois de agredir e morder Leandro Campos Gonçalves, torcedor rubro-negro. O caso aconteceu no Rio de Janeiro no dia 19 de setembro. O promotor do caso, Márcio Almeida Ribeiro da Silva, pediu a absolvição do torcedor Leandro de Campos Gonçalves, que foi às vias de fato com Marcos Braz, uma vez que, abre aspas, não houve elementos para comprovar as agressões, fecha aspas. Em nota à ESPN, Braz se defendeu e afirmou que a questão está entregue à sua defesa. O mandatário rubro-negro ainda afirmou que o Ministério Público se baseia, abre aspas, somente em imagens das câmeras de segurança sem os áudios, fecha aspas. Além de Marcos Braz, o Ministério Público pediu também um indiciamento de Carlos André da Silva, outro presente na confusão por lesão corporal. Falar do Flamengo, tem drone poderoso seu de Bruno Henrique hoje, né? Tem. É seu drone, é? É drone, É eu vou drone? cravar o negócio aí. Mas já cravou no Twitter ou vai ser ao vivo? Já cravei, pô. Ah, já?
Senão eu ia falar pra fazer agora. Aqui, ó, o Flamengo tá finalizando a preparação pro duelo de amanhã. O jogo contra o Cruzeiro, que marca a estreia do Tite no Flamengo. Já está próximo da grande estreia de Tite pelo Flamengo. E a expectativa é que o novo treinador já comece mostrando seu estilo de jogo. Com uma semana à frente do rubro-negro, o comandante tem analisado muitas questões táticas e conversado com o elenco. A definição do time só será divulgada amanhã. A boa notícia é que Arrascaeta e Gerson ficaram no banco pelas suas seleções e têm chances de estarem aptos para o duelo. Uma ausência certa é Léo Pereira, que está suspenso por tomar o 3º cartão amarelo. A tendência é que Davi Luiz fique com a vaga. No gol, Tite deve manter Rossi como titular. O desafio do gaúcho será manter o DNA ofensivo criativo da equipe e também restabelecer o equilíbrio do grupo. O Flamengo é o 5º colocado e tem o objetivo de terminar o ano com a vaga na Libertadores. Mas ainda tem alguns jogadores que sonham com o título. Espero que ele possa estar nos ajudando o máximo, tirando o melhor de cada um para a gente buscar ainda esse ano, talvez ali, se os times derem uma desligada, a gente chegar e conseguir esse título, porque com certeza a gente vai acreditar até o final e tenho certeza que ele vai ser muito importante para isso. O rubro-negro viaja logo mais para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro e quer, mesmo fora de casa, superar o adversário e trilhar finalmente um final de ano melhor. Muito bem, Vene, tem drone sobre a negociação do Bruno Henrique com o Flamengo. Você vai cravar alguma coisa? Antes de falar do Bruno Henrique, posso falar da escalação? Que é a estreia do Tite, pô. É importante isso, não? Deixa eu falar. Segurando a audiência. Não. Aprendi, não, viu? Peraí. Calma aí. Você já tem a escalação do Tite? Provável. Eu, assim, eu tô conhecendo o trabalho do Tite, tá? Eu preciso entender. Por isso que eu falo assim, provável, porque eu não sei se o Tite é um treinador que muda ali no vestiário, porque já teve treinador mudando no vestiário. Então vamos conhecendo o Tite aos poucos. Sabe o que de mudar em vestiário, não. Inclusive, ele tem o perfil de ter time titular. E sabe o que as pessoas mais me perguntam quando vem falar de vocês dois? Quando é em relação ao Vene? Quem é o X9? Quem é o X9? Aí eu penso assim. Vou dizer pra vocês que eu penso na hora, tá? Se eu soubesse, eu não te falava. Mas eu também não sei. X9 é o quê, Pedrosa? Igual barata. Você mata uma, aparece um. Vai aparecer, é igual biscoito. Fala aí, Vene. Come um vezes um. Vamos lá, o provável time do Flamengo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e o ataque. Bruno Henrique e Pedro. Pedro. Aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas o Gerson, como assim? Ele estava com a seleção brasileira? Pois é, o Gerson desembarcou nessa manhã junto com a Arrascaeta, depois do jogo de ontem entre Brasil e Uruguai, foi direto para o Ninho do Urubu e treinou com os demais jogadores normalmente. Já o Arrascaeta, por conta de questões físicas, ainda não está 100%, ele não participou dessa atividade. Se ele for relacionado para pegar o Cruzeiro, será reserva. O que é natural hoje a gente encontrar o Gabigol no banco, né? Sim. Não é nada. Talvez se fosse há 6 meses atrás, a gente ia falar: o Tite botou o Gabigol no banco. Eu acho que também não. Mas. Porque a escolha dele tá lá desde a Copa de 2022. É isso, Ele prefere o Pedro. Ele prefere. Por mais que ele fale que o Pedro não tem características iguais às do Gabigol, o que é natural, porque realmente não tem, são jogadores completamente diferentes em relação a características, ele precisa botar alguém. Sabe com quem que o Gabigol disputa a vaga? Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Não é com o Pedro. A gente viu isso na coletiva. Porque quando o Tite fala assim, com o Bruno Henrique já é uma situação diferente. Que ele fala, o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, mas se tiver o Bruno Henrique... Deixa eu ir ali no Pedrosa. Deixa eu ir ali. E detalhe, ainda tem Luiz Araújo e Cebolinha. Piorou pra ele. O negócio piorou. Vai fazendo música, Gabigol. Antes, era difícil você fazer ruim. o Pedro voando, os dois tecnicamente muito bons e tal. Aí o Pedro não tá bem. Não tá. Vai melhorar com o Tite, eu sei, mas agora não tá. Mas agora ele não briga mais vaga com ele, não. Brigou com aquele lá que eu não gosto nem de falar o nome dele. Que se falar o nome dele, ele vai aparecer correndo aqui, ó, do nosso lado. Coisa ruim. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Qual é o nome dele? Eu também não gosto de falar, não. É o quê? Bruno o quê? Henrique. Eu não gosto nem de falar esse nome. Coisa que aí ruim. fala... Aí já vai aparecer... Passa igual uma flecha aqui. Não tem jeito. Ele tá brigando vaga com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique.
Flecha, tapa. Aí o Gabigol pode pensar assim, tudo bem, em 2024 o Bruno Henrique pode ir pro Palmeiras. Não, Gabigol, ele não vai pro Palmeiras. Então conta esse drone aí. Viu como ele faz escada pra ele mesmo agora? Eu tô aprendendo esse negócio de TV, eu tô aprendendo. Mas enfim, sobre Bruno Henrique. Torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo. Ele vai renovar com o Flamengo, não vai jogar no Palmeiras em 2024. Cravo aqui. Ele será jogador do Flamengo em 2024. A diretoria vai se reunir com a gente do Bruno Henrique para chegar a um acordo. Bota aqui a foto dele. Põe aqui, por favor, Cris. Olha o olhar dele. Olha coisa ruim. Eu não gosto, assim, vocês sabem que eu sou clubista, eu não preciso dizer o nome do meu time, nada disso, tá? E eu, quando chamo a foto das pessoas nesse telão, é pra jogar uma flor, né? Um confete e tudo mais. É com muito custo. Não, mas... Que eu vou ter que dizer que este homem aqui é a potência do Flamengo, né? E o Flamengo de 2019, que era um time a ser visto, né? Todo mundo pensava quem vai ser melhor na próxima década, ou quem foi melhor na última década do que esse time do Flamengo. Foi um time incrível, realmente, né? Um time que formou, inclusive, rubro-negros. Crianças que se formaram ali nessa geração de 2019. E depois de tantos cacos que sobraram desse ano, o que pôde entender na ausência desse cara é que ele é a potência do Flamengo. Ele é a potência do Flamengo. E quando esse ano, depois da lesão dele, e que eu até acho certo o Flamengo ter demorado a renovar, porque tinha uma dúvida em relação a... qual é a maior característica do Bruno Henrique? É essa explosão, a velocidade. Muitas vezes ele até corre nas pontas do pé, que é corrida de velocista. Se a gente olhar no atletismo, eles correm na ponta do pé pela velocidade. Muitas vezes o próprio Bruno corre assim, porque ele é tão veloz. E essa é a maior característica dele. E aí tinha essa dúvida em relação à lesão dele. Será que ele volta igual? O bichinho voltou melhor. Voltou até melhor. Meu Deus! O Flamengo se perder este homem, ô Pedrosa, eu entendo que vai ser a maior derrota dessa diretoria perder o Bruno Henrique. Eu não tenho dúvida também que o Tite entrou no circuito, né? Tá pensando se vai ficar com o Bruno Henrique ou não, beleza, a gente precisa do Bruno Henrique, é isso. E olha que ele tem na reserva do Bruno Henrique o Everton Cebolinha, que veio justamente para poder suprir essa ausência com a lesão do Bruno Henrique. Pode ser que o Tite consiga recuperar o Everton Cebolinha, porque inclusive a melhor fase da carreira do Everton Cebolinha foi no Grêmio junto com o Tite. Agora, junto com o Tite que eu digo na seleção brasileira. Sim. Né? Agora, ao mesmo tempo, você não pode abrir mão do Bruno Henrique. A gente está falando aqui de um fenômeno. Ele é um fenômeno. Ele é um jogador que coloca medo no adversário. Mauro, não sei se o Flamengo vai novamente no Dela Cruz. Aparentemente, sim. Agora, deixou uma ótima impressão. Mais uma ontem, né? Já vinha deixando no River, porque o Dela Cruz, ele pelo menos, ele tira um ponto de vista preocupante, entre aspas, que era quando o Flamengo estava interessado, ele veio de lesão, né? E desde que ele voltou de lesão, ele está tendo direto, né? Ele está jogando todos os jogos do River, titular, um dos principais jogadores, e na seleção do Uruguai também. Ontem, inclusive, tivemos Dela Cruz titular e Arrascaeta no banco. Arrascaeta que não deve estar muito bem fisicamente ainda, porque ele mal voltou no Flamengo e já se apresentou à seleção do Uruguai. Não sei se o Flamengo vai novamente no Dela Cruz, mas se for e conseguir contratar, seria um baita reforço para o Tite de 2024, né? Um belo jogador, né, Mauro? Não, sem dúvida. O De La Cruz é um ótimo jogador. Na época em que o Flamengo não conseguiu contratá-lo, aliás, muita gente fala, por que não pagou a multa? Era impossível fazer a negociação. O River Plate estava na Libertadores, não queria negociar, aí colocava aí o obstáculo. O jogador tem contrato com o River, mas pertence também ao empresário, ao Liverpool de Montevidéu, tem fatias. O que me falaram foi, na próxima janela vamos tentar de novo, que vai ser menos difícil, digamos assim. A próxima janela será agora na virada do ano. Então, a tendência é que volte a procurar. Mas, como o Flamengo mudou de técnico, tudo, eu não sei. Pode mudar a prioridade, pode querer um jogador de outra posição, né? Porque era um jogador pedido quando a comissão técnica era outra. Mas o clube em si, pelo que sei, ainda tem interesse no atleta. A tendência, eu acho que é que tente. Não creio que o Tite, sendo o técnico do Flamengo, vai dizer não quero o De La Cruz. Acho que ele vai falar quero, né? Eu diria sim, né? Aí, tá afim do De La Cruz, Tite? Não quero não, tal. Me traz aí o fulaninho, não. E dá até para comparar um pouco, aquele Corinthians que eu acho que jogou muita bola em 2015 com o Tite, ele tinha não sei nem se existe essa expressão, né, um meia ponta na direita com o Jadson. O De La Cruz podia até suprir, né, isso comparado com aquele Corinthians, né?
Sem dúvida. Ele era um ponta, até o André Rocha usa uma expressão que eu gosto, era um ponta armador, um ponta que fazia a armação das jogadas. Era assim que ele jogava, e ele até se inspirou no Ozil, né? Ele deu uma entrevista na época, depois da Copa do Mundo de 14, o Tite falando que o Ozil jogava mais ou menos assim na seleção da Alemanha, aquela do 7-1, e ele se inspirou naquele posicionamento do alemão para adaptar o Jadson nessa função. O Everton Ribeiro faz a mesma coisa, né? De certa forma. Teremos a estreia de Tite no Flamengo. 19h, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Já temos um grande número de ingressos vendidos. A expectativa da diretoria do Cruzeiro é que o público chegue a 50 mil pessoas. O Cruzeiro ainda não venceu este ano no Mineirão. Vocês sabiam disso? Pois é. O Cruzeiro não venceu ainda este ano no Mineirão. E vai pegar um Flamengo que tem a estreia do Tite, que está há 9 dias treinando a equipe, que já mudou o ambiente do clube, primeiro pela presença dele, pela grandeza dele. O Tite é um grande treinador, queira você ou não. Tem muita gente já com saudade do Tite na seleção brasileira, depois que viu agora nesses jogos contra a Venezuela e Uruguai, né? Mas o Tite é um grande treinador, é um cara que tem muito currículo, é um cara que tem carisma, é um cara que é muito educado, é um cara que lidera muito bem os grupos que ele trabalha. E o Flamengo vai tentar terminar o ano de 2023 da melhor maneira possível. Um ano desastroso, em que ele perdeu todos os títulos e vai, nos 12 jogos que tem pela frente, tentar entrar na zona de classificação da Libertadores da América diretamente na fase de grupos. E para isso tem que ficar entre os 4 primeiros colocados. Só que vai pegar um Cruzeiro que está desesperado. O Cruzeiro está apavorado pela possibilidade de voltar para a segunda divisão. E nesse momento, pelo que vocês viram ali, na classificação que eu mostrei, é uma realidade essa possibilidade do Cruzeiro retornar. Então vai ser um jogo tenso, um jogo nervoso. O time do Flamengo é muito melhor do que o time do Cruzeiro. Tem a estreia de um treinador que sempre traz uma motivação especial. Então é um problema para o Cruzeiro ter que enfrentar o Flamengo na estreia do Tite, porque a rapaziada vai querer mostrar serviço e o time do Flamengo é muito melhor. Mas o Cruzeiro vai dar vida nesse jogo. E vai ser uma partida espetacular nesta quinta-feira, 19h, no Mineirão. Hoje o Vene Casagrande, que é sempre muito bem informado, ele trouxe uma possível escalação do Flamengo para a estreia do Tite. E essa escalação deve ser Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, que é um jogador que tem uma característica que o Tite gosta muito nas equipes dele, aquele volante de mais marcação. Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro. Pedro e Bruno Henrique. Lembrando que Léo Pereira está suspenso e o Alan está se recuperando de uma operação. Então são as 2 únicas ausências. Isto significa dizer que amanhã, confirmada essa escalação, nesta quinta, o Flamengo terá Gabigol e Arrascaeta no banco de reservas. Gabigol, que está numa fase muito ruim, durante praticamente toda a temporada, e o Arrascaeta, que não entrou em campo na partida contra a seleção brasileira, ainda não está totalmente recuperado do problema muscular. Então Arrasca e Gabi provavelmente ficarão no banco amanhã. O Gerson, que não entrou em campo também contra o Uruguai, deve começar o jogo e deve ser titular. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus amigos e minhas amigas,
apaixonados e apaixonadas por futebol. Independentemente do que acontecer nesta quinta-feira no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, nós vamos ter um domingo de gala no Maracanã. Um Flamengo e Vasco, talvez o melhor dos últimos tempos, hein? Porque o Vasco acabou de vencer o Fortaleza por 1-0. A torcida lotou São Januário para variar. Uma festa impressionante. O Vasco saiu da zona de rebaixamento. Nesse momento está fora. Vai depender do jogo de amanhã entre Santos e Bragantino para saber se ele fica fora ou se ele volta. E a galera do Vasco vai com tudo para o jogo do Flamengo. E a galera do Flamengo vai com tudo também. Já temos mais de 55 mil ingressos vendidos. A torcida do Flamengo está motivada, embora muita gente não quisesse o Tite, mas depois que o Tite chegou, muita gente mudou de ideia e muita gente está até a fim de apoiar. Vai ser a estreia do Tite como técnico do Flamengo no Maracanã, num clássico contra o Vasco. Vasco que vem reagindo no campeonato e lutando para ficar na primeira divisão. Payet fez hoje o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Será outra grande atração nesse jogo. Ele que é muito amigo do Gerson, o Coringa, que provavelmente vai estar do outro lado. Eles vão se enfrentar. O Gerson deve estar falando para ele, você vai ver o que é um clássico no Maracanã. Você vai jogar um dos maiores clássicos do mundo, Flamengo e Vasco. Então se prepare que vai ser incrível, vai ser épico, vai ser memorável. Como diz um narrador por aí, esse Flamengo e Vasco domingo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma loucura. E os dois, além da rivalidade, que um quer vencer o outro de qualquer maneira, os dois, né, precisam da vitória. O Flamengo, para a sua meta de chegar entre os 4 primeiros e ir diretamente para o grupo da Libertadores, e o Vasco para ficar na primeira divisão. Então vai ser coisa de maluco domingo. Flamengo e Vasco, 4 da tarde. Mas, nesta quinta, tem Cruzeiro e Flamengo, que pode incendiar ainda mais Flamengo e Vasco. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro no Mineirão, coisa que cá entre nós, com a estreia do Tite, com a motivação dos jogadores e com o time que o Flamengo tem, que é melhor que o do Cruzeiro. Gabigol e Arrascaeta, por exemplo, ficaram no banco de reserva. Né? Não é nenhum absurdo pensar que o Flamengo pode vencer o Cruzeiro no Mineirão. E aí, galera, segura que eu quero ver. O Maracanã vai explodir domingo e vai ser demais. Flamengo e Vasco, 4 da tarde, um espetáculo. Meu Mengão React. Fala, João, palpite para Cruzeiro e Flamengo, grande abraço. Eu acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo. 2-1 Flamengo. Eu acho que é isso. 2-1 Flamengo. É o meu palpite. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver então como o Flamengo vai jogar na estreia do técnico Tite. O Tite prometeu um time ofensivo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida no Mineirão, nessa partida que vai ser contra o Cruzeiro. E aí logo em seguida, como disse o João Guilherme, vem a partida contra o Vasco, clássico no Maracanã. Mas falando da partida de hoje, o Flamengo tem aí, foi escalado pelo técnico Tite, né? Tivemos aí algumas alterações, como o Arrascaeta que provavelmente não deve jogar. E um detalhe importante é o seguinte, o Gabigol continuou na reserva, né? O goleiro Rossi assumindo a titularidade incontestável, né? Tá jogando bem, tá ali mostrando segurança no gol do Flamengo. Na zaga, o Tite gosta muito do Davi Luiz. Isso é um detalhe muito importante. Mesmo
o Léo Pereira estando suspenso, o Tite gosta muito do Davi Luiz. Aí nas laterais tá aí o Wesley e o Ayrton Lucas, né? Meio de campo, o Eric Pulgar, que voltou aí da data FIFA, estava na seleção, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, e na frente Pedro e Bruno Henrique. Gabigol, então, continua na reserva. Vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje. Eu gostaria que você participasse escrevendo o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Vai rapidinho, escreve aí rapidinho o seu palpite para essa partida, tá bom? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado no nosso canal, porque vamos trazer todas as notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Muito bom dia, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.